Dia de folia, mas com cara de primeiro. E para garantir a segurança das crianças e adolescentes, equipes de proteção marcam presença nos bloquinhos infantis. O que fazer com os problemas gerados por prédios abandonados ou construções inacabadas? A primeira medida é com base no Código Civil, um vizinho entrar com ação judicial. A responsabilidade em casos de roubo ou furto dentro de condomínios. Quando o condomínio não tem essa responsabilidade direta, ele pode acionar diretamente a pessoa identificada como quem cometeu esse ilícito. E o papel do nutricionista no tratamento de distúrbio de imagem. Olá, boa noite. Este é o terceiro ano da campanha nacional de proteção a crianças e adolescentes no Carnaval. A ideia é conscientizar a população a denunciar qualquer tipo de violência, especialmente a exploração sexual, o trabalho infantil e o uso de álcool e drogas. Último dia de carnaval e eles ainda estão com o pique. De onde vem tanta energia? Tá cansada? Não. Carnaval pode acabar hoje ou você queria mais? Queria mais. Diferentemente de alguns adultos, eles não precisam de muito para manter o astral lá em cima. Nos blocos infantis do DF, a venda de bebidas alcoólicas não é permitida, nem para os adultos. Um ônibus da Vara da Infância e da Juventude deu apoio nos bloquinhos durante os 5 dias de festa. Os adolescentes veem os pais bebendo, a família bebe, então às vezes a gente vai fazer a orientação e o adolescente fala: ah, mas não tem problema, lá em casa todo mundo bebe, meu pai deixa. Então a gente precisa criar essa consciência de que o adolescente está em formação e que ele não pode ingerir bebida. E no meio dessa guerra de espumas não tem como não entrar na brincadeira. Aliás, o objetivo é esse mesmo, se divertir. Trabalho fica por conta dos adultos e essa é a ideia da campanha: proteger crianças e adolescentes do trabalho infantil e até mesmo da exploração sexual. A Polícia Militar também ajudou na segurança e distribuiu pulseiras de identificação para os pequenos. Se caso os pais se distanciar, quem encontrar já sabe como buscar auxílio, né? Quem mora perto de prédios abandonados ou de construções inacabadas só pode agir com autorização judicial para se livrar dos problemas. E os riscos são muitos, desde a presença de animais peçonhentos até esconderijo de criminosos. A piscina é uma área de lazer disputadíssima no condomínio, mas dia desses, um morador encontrou esses dois aqui lá dentro, escorpiões amarelos. A suspeita é que eles tenham saído desta obra abandonada ao lado do prédio. De cima, dá para ver a sujeira que se instalou no local. Há anos, o espaço não passa por uma limpeza. Já apareceu em banheiro, chegou a subir na perna das crianças, entendeu? E assim, aparecendo muita barata, e são a barata que alimenta eles. Então, assim, muita água parada, muito entulho, tá um horror ali. Água parada, entulho de construção, mato alto, lixo doméstico. O lugar virou um depósito de tudo que não presta. O prédio é de uma construtora que decretou falência e largou a obra. A empresa também não assume a responsabilidade pela área. E o governo não tem feito muita coisa. Eles falam para a gente fazer a denúncia da ouvidoria no 162. E a gente já tem várias reclamações nas ouvidorias do entulho, da água parada, da estrutura do prédio que está caindo em cima dos carros, trazendo perigo, né, para os moradores. E até agora, providência nenhuma do governo para fazer qualquer coisa sobre essa obra abandonada. Nas grandes capitais é muito comum encontrar prédios abandonados. São milhares de imóveis que não recebem sequer manutenção. Em alguns casos, eles acabam virando ponto de venda e consumo de drogas, ou até esconderijo de criminosos. Um prédio abandonado também implica em problemas de saúde pública. Mato alto e sujeira viram criadouro de animais peçonhentos, além de ser um prato cheio para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Para resolver questões como esta, tanto o Estado quanto os vizinhos só podem agir com autorização judicial. Mesmo que queiram, não podem mexer em uma propriedade privada sem o aval de um juiz.
O Código Civil prevê algumas medidas. Por exemplo, quando um proprietário abandona um imóvel, depois de 3 anos sem qualquer movimentação, o prédio pode ser tomado pelo governo. Mas isto só se houver lei municipal específica. A primeira medida é com base no Código Civil, um vizinho entrar com ação judicial. O outro caminho é o próprio município se valer de um instrumento que está na Constituição Federal, no artigo 183, para determinar a edificação compulsória ou passar a cobrar IPTU progressivo. A lei garante ao empregado receber o dia trabalhado em determinadas situações. São inúmeras licenças asseguradas pela CLT durante a vida profissional de uma pessoa. Todo trabalhador com carteira assinada tem direito de se ausentar do serviço em determinadas situações, sem ter o dia ou período descontado do salário. As licenças médica e maternidade são as mais comuns, mas há outras que pouca gente conhece. O senhor sabe o que é licença nojo? Licença nojo? O que é isso? Não sei. A licença nojo é para aquele trabalhador que teve algum parente que faleceu. No caso, ele tem 2 dias de licença, mas só vale para parentes que são descendentes, ascendentes ou dependentes financeiramente da pessoa que faleceu. E a licença gala ou casamento? São quantos dias mesmo? Acredito que são 5 dias. A licença gala ou casamento é contada para o trabalhador que casa e ele tem direito a se ausentar por 3 dias a partir do momento que é feito o casamento civil ou religioso. Outra licença é a de doação de sangue voluntária. Uma vez ao ano, todo trabalhador tem direito de se ausentar do serviço para doar sangue. Além de praticar um gesto de solidariedade, ele ganha folga no dia da doação, mas não pode esquecer de pegar uma declaração para levar à empresa. A licença eleitor é para aquele trabalhador que ele busca se regulamentar na Justiça Eleitoral para se formalizar como um eleitor. Então ele tem 2 dias para correr atrás de todos os documentos e conseguir ficar legalmente habilitado para ser eleitor. Por outro lado, também tem a questão do trabalhador que é convocado pela Justiça Eleitoral para trabalhar durante as eleições. Para cada período de eleição, ele tem 2 dias para descansar após o trabalho na eleição. Outras licenças que às vezes geram dúvidas são paternidade, maternidade. A licença paternidade ela pode ser de 5 dias, mas também pode chegar a 20, caso o empregador desse trabalhador ele esteja inscrito em um programa de benefícios fiscais com o governo. A licença maternidade ela é de 120 dias. Todas essas previsões de licenças elas estão previstas em leis federais e, por óbvio, elas precisam de uma certa credibilidade para se comprovar. Ou seja, o empregador concede, acredita na boa-fé do trabalhador e ele tem que fazer o dever de casa, que é trazer a documentação de cada caso específico para se comprovar que houve o efetivo distanciamento para cumprir aquilo que está previsto em lei. Mas, uma vez o empregador constatando que o empregado não agiu com boa-fé, que tentou enganar, passar a perna, isso pode inclusive ser caracterizado como uma dispensa por justa causa. Um trabalho artesanal e centenário. A renda irlandesa é marca registrada de alguns municípios de Sergipe. Tão importante que é patrimônio cultural do país. Importante também para as mulheres que vivem desse trabalho e que ganharam uma ajuda para manter a tradição. Um trabalho delicado e rico em detalhes. Assim é a renda irlandesa que, ponto a ponto, transforma linhas em roupas, acessórios, artigos infantis. Uma arte reconhecida como patrimônio cultural do Brasil. A técnica surgiu na Europa no século XVII. Chegou por aqui na metade do século XX. Divina Pastora, em Sergipe, mantém a tradição dessa cultura centenária. Dona Alzira é uma das rendeiras mais antigas do lugar. Para mim, ela é uma fisioterapia e ela também me ajudou na minha vida financeira. Eu passei uma época que meu marido não estava trabalhando e foi a renda quem me sustentou. As rendas artesanais são feitas em cooperativas e associações em 4 municípios de Sergipe. Cada um deles recebeu máquinas trançadeiras que auxiliam no trabalho. Conseguidas através da atuação da Fiscalização Preventiva Integrada do Rio São Francisco, a FPI encontrou irregularidades nas obras de implantação da rodovia 170 e firmou um acordo de compensação com a empresa que ficou responsável pela aquisição dos equipamentos. Nós realizamos várias ações de investigação e fiscalização de cunho ambiental. E em uma dessas oportunidades nós detectamos um dano
ocorrido numa estrada que era SE 170 e tinha sido praticado pelo DR juntamente com uma empresa privada que estava realizando as obras sem a devida licença ambiental e também as autorizações do DNPM. Para o IPHAN, o dano causado com as irregularidades da obra é irreparável. A partir do momento que a gente não pode cuidar, né, do nosso passado, né, da história de um povo, a gente não pode pensar o futuro. Então, se a gente não pode pensar o futuro e o estudo arqueológico não pôde ser verificado, então já é presumido um dano, né, irreversível. Foram entregues no total 10 máquinas que confeccionam o lacê, matéria-prima usada como base dos desenhos. Sem ele, é impossível se fazer renda irlandesa. Antes das máquinas, esse item era comprado em outro estado. A aquisição da máquina foi muito importante para todas as rendeiras, porque nós agora somos protagonistas do nosso próprio fazer. E no próximo bloco, saiba de quem é a responsabilidade em casos de roubo ou furto dentro de condomínios. Casos de roubo e furto dentro de condomínios têm aumentado em todo o país. Quando um roubo ou furto ocorre dentro de um residencial fechado, de quem é a responsabilidade? Entenda mais sobre esse assunto na reportagem de Carla Lucena. Adalto, toda vez que vinha à casa da namorada num condomínio de Brasília, deixava o carro aberto na garagem. Mas, há 2 anos, ele foi vítima de furto. Levaram a mochila com pertences pessoais. Eu percebi que a porta estava entreaberta do carro e eu fui verificar o que era. Quando eu abri a porta, eu vi que a mochila não estava mais lá. Aí o pai da minha namorada avisou que havia acontecido um furto, né? Que tinha acontecido em outra casa e que ele passou por aqui também, na casa onde eu deixei o carro. Depois do episódio, a família mudou os hábitos. Não deixa mais os carros abertos, fecham as portas e ainda adotaram um labrador. Casos de roubo e furto dentro de condomínios têm aumentado em todo o país. Em São Paulo, por exemplo, de janeiro a julho de 2018 foram registradas 1.300 ocorrências, quase 500 a mais que no mesmo período de 2017. E qual é a responsabilidade do condomínio diante dessas situações? Essa advogada explica que o condomínio apenas vai responder por esses casos quando algum ponto na Convenção sobre Segurança não estiver sendo cumprido. É comum o morador, o visitante, acionar diretamente o condomínio até para ter mais informações do sistema de câmeras ou se alguém viu isso acontecendo. Se for responsabilidade do condomínio, ele vai, em alguns casos previstos em regimento interno ou em convenção, ele vai acionar diretamente o condomínio. Quando o condomínio não tem essa responsabilidade direta, ele pode acionar diretamente a pessoa identificada como quem cometeu esse ilícito. Essa já é uma decisão recorrente na Justiça. Em 2006, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou e determinou que, sem previsão na Convenção, o condomínio não paga por furto ou sumiço de objeto na garagem ou áreas comuns. O bullying é um problema mundial que pode ocorrer em qualquer lugar, principalmente na escola. A preocupação do Conselho Nacional de Justiça com os impactos do bullying é antiga. Por isso, foi elaborada uma cartilha que orienta professores e demais profissionais. Mel sofreu bullying durante um ano inteiro. Na escola em que estudava antes, era chamada de gorda. Me abalou muito, teve uma época até que eu sofri cyberbullying por elas comentaram coisas na minha foto no Facebook e eu fiquei muito chateada, muito triste. E o problema é mais comum do que se pensa. O Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, mediu o bullying em 18 países. De 100 mil crianças e adolescentes pesquisados, a metade sofreu algum tipo de bullying nos 12 meses anteriores. No Brasil, foram 43%. E as razões mais comuns são aparência física, gênero, orientação sexual, etnia ou país de origem das vítimas. Foi por isso que o Conselho Nacional de Justiça editou esta cartilha, que pode ser encontrada no site do CNJ.
O documento foi pensado para ser usado nas escolas e destaca as formas de bullying. Podem ser verbal, com insultos, ofensas, apelidos pejorativos, física e mental, com empurrões, beliscões e outras agressões além de furtos de objetos, psicológica e moral, com humilhações, intimidações e chantagens, sexual, com insinuações, assédio e abusos, e virtual, por meios tecnológicos como celulares, câmeras e internet. Quem pratica bullying só comete crime se for adulto. Crianças e adolescentes podem ser responsabilizados por infrações. A injúria, quando a pessoa ela é humilhada de tal forma que a honra pessoal dela é violada, a difamação, quando são espalhadas mentiras sobre as pessoas e a reputação dela é violada, e tudo isso, existem punições para essas crianças e adolescentes de acordo com o Estatuto das Crianças e dos Adolescentes. Essas punições podem variar desde uma advertência até prestação de serviços à comunidade e até mesmo internação nas unidades de tratamento para os casos mais graves. A cartilha do CNJ ensina como identificar as vítimas. No recreio, ficam isoladas ou perto de adultos que possam protegê-las. São retraídas, faltam frequentemente às aulas e, às vezes, aparecem com hematomas, arranhões ou roupas rasgadas. Em casa, se queixam de dores de cabeça, dor de estômago ou insônia. Apresentam mudanças fortes de humor e dão desculpas constantes para faltar às aulas. A cartilha também diz que a observação dos pais sobre o comportamento dos filhos é fundamental, bem como o diálogo franco entre eles. A cartilha ainda ajuda a identificar os agressores. São os que insistem nas brincadeiras de mau gosto, colocam apelidos pejorativos, menosprezam colegas, eventualmente furtam objetos das vítimas e apresentam atitudes agressivas em relação aos adultos. A escola é corresponsável. Quando for o caso, a direção deve acionar os pais, os conselhos tutelares e até a polícia. O certo é ensinar uma lição universal, que a pequena Isabela já aprendeu. Não importa se você é mais feio ou mais bonito que a pessoa, mais gordinho ou mais magrinho que a pessoa. Isso não importa, porque todos nós somos humanos. E no próximo bloco, o trabalho do nutricionista no tratamento de distúrbio de imagem. Qualquer prescrição, qualquer orientação que seja seguida precisa ser feita de maneira individualizada. Uma alimentação equilibrada, acompanhada por nutricionista, é muito importante no tratamento do distúrbio de imagem. Confira na reportagem. Quem é vítima dos transtornos alimentares quase sempre tem como objetivo final o emagrecimento, independentemente da dieta aplicada para que isso aconteça. E falando em dieta, um outro distúrbio tem chegado com muita frequência a consultórios médicos, é a ortorexia. Ainda não é reconhecida como doença pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Mas a obsessão em se alimentar de forma saudável preocupa os especialistas. Restrições dietéticas que são feitas sem acompanhamento, muitas vezes podem favorecer, por exemplo, episódios de compulsão para um paciente que é compulsivo, ou favorecer ainda um emagrecimento exagerado que pode levar esse paciente a ter um risco nutricional. Então, qualquer prescrição e qualquer orientação que seja seguida precisa ser feita de maneira individualizada. A palavra de ordem é equilíbrio. Alexandre é atleta de fisiculturismo. A rotina puxada de exercícios e alimentação rígida, principalmente meses antes de campeonatos, fez com que o jovem quase pirasse. Muita proteína, pouco carboidrato e muitos pesos. Sofro bastante com isso. Então, a alimentação, ela vai influenciar bastante no meu dia a dia, até nos rendimentos para competir, eu preciso me alimentar. Hoje ele é contra extremismos, não quer correr o risco de desenvolver a vigorexia, que é aquela obsessão pelo corpo musculoso. Quando viu que poderia ser rendido pela doença, buscou orientação.
O papel do nutricionista é fundamental nesses casos. E vale lembrar, o novo Código de Ética que rege a profissão de nutricionista proíbe a publicação de imagens de antes e depois dos pacientes na internet. A justificativa é que os tratamentos podem não apresentar o mesmo resultado para todos e as imagens ainda podem oferecer risco à saúde por trazer expectativas equivocadas. Isso faz com que as pessoas, ao olharem aquelas pessoas que se mostram sempre muito felizes, a questão de um culto ao corpo magro, ao corpo malhado, faz com que ela fale assim, bom, se eu não atinjo isso é porque eu não estou tendo foco ou força ou fé suficiente. E na verdade as pessoas, cada uma tem uma história, tem um contexto, tem uma composição corporal que precisa ser respeitada. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a Berenice Leite, que tem as novidades para a gente. Oi, Berenice, boa noite. Oi, William, boa noite. A gente começa o nosso giro com a notícia de que em Tocantins a Justiça bloqueou cerca de 4 milhões de reais de acusados que teriam desviado verbas do programa Pró-Infância do governo federal, que é destinado para a construção de creches. A fraude foi durante o fechamento de um convênio em 2009. Na época, o prefeito da cidade de Lagoa, o engenheiro do FNDE, além de pessoas envolvidas no processo de licitação, teriam feito parte desse esquema, desviando cerca de R$1.300.000. A Advocacia Geral da União solicitou o ressarcimento de todo o prejuízo, além do pagamento de multa. E ainda falando sobre fraude, em São Paulo a Justiça aceitou o pedido do Ministério Público Federal e bloqueou os bens da ex-prefeita de Fernandópolis, Ana Bim, do PSD, por cometer fraude em licitação para compra de merenda escolar durante o seu mandato em 2014. Segundo as investigações, houve superfaturamento nos preços de produtos por parte da empresa, que foi a única que fez proposta durante o processo de licitação. Um prejuízo de quase R$40 mil. Agora, ainda falando em São Paulo, o Tribunal de Justiça disponibilizou uma nova página na internet sobre precatórios, com todas as informações sobre as ações. Como o tema gera muitas dúvidas, lá tem desde a lista de pagamentos, passando pela emissão de precatório, até o contato para o pagamento de requisições expedidas pelo Judiciário. O objetivo é, claro, facilitar o acesso para o cidadão. Então, para conferir, é só acessar o site www.tjsp.br/precatórios. O nosso giro fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, basta acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. William? Obrigado, Berenice. Esta edição do Jornal da Justiça também fica por aqui. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Uma boa noite para você. Até lá.